Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB é realizado em Fortaleza. Ordem dos Advogados cobra a decisão final da Câmara dos Deputados sobre bagagens. Comissão Nacional de Relações Internacionais é empossada em Brasília. E mais, Lamáquia recebe vice-presidente do Banco do Brasil para tratar de alvará eletrônico. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O encontro do Colégio de Presidentes das 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil ocorreu em Fortaleza, Ceará. Foram 2 dias de evento, onde os presidentes debateram temas relevantes para a advocacia e também para a sociedade. Confira agora como foi a abertura. O Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem se reuniu na capital cearense nos dias 23 e 24 de março. O evento iniciou com o hino nacional e o hino estadual do Ceará. Dos filhos destes sóis, mãe, gentil, amada Brasil. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, saudou os presentes e ressaltou a importância do encontro. Ele também discursou sobre o papel da advocacia na defesa dos direitos civis e na luta constante da ordem contra os retrocessos acompanhados pela sociedade brasileira. Ele explica que o momento atual não é de confronto, e sim de encontro com a defesa desses direitos. Nós temos que encontrar alternativas para reunificar o Brasil. Nós temos que cada vez mais buscarmos combater a corrupção e a impunidade, mas tendo em mente exatamente a defesa da própria Constituição Federal, as normas jurídicas, porque não se combate a impunidade, não se combate a corrupção, não se combate o crime cometendo um outro crime. Lamáquia citou as questões levantadas pela ordem em prol da cidadania. Entre elas, a resolução da ANAC, a luta contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o aumento da carga tributária, entre outros temas. O objetivo do encontro é debater temas ligados ao planejamento e ao desenvolvimento da advocacia e também pela responsabilidade de promover os interesses públicos. O presidente da seccional da OAB do Ceará, Marcelo Mota Gurgel do Amaral, discursou sobre a importância da advocacia na representação da sociedade civil brasileira. Para ele, é relevante o encontro do colégio ser sediado no estado do Ceará. É uma grande honra o estado do Ceará sediar esse maior encontro da advocacia nacional, sob a regência do nosso maestro, presidente Cláudio Lamáquia, sua diretoria, conselheiros federais. O colégio se reúne ordinariamente a cada 3 meses. É nesse momento em que os presidentes têm a oportunidade de trazer as temáticas da classe e da sociedade, que são debatidas em conjunto para embasar as decisões do Conselho do Pleno da OAB, como ressalta a presidente da OAB de Alagoas, Fernanda Marinella. Primeiro, de integração de todos os presidentes. Nesse momento a gente discute as dificuldades de cada região, aquilo que deu certo, aquilo que vem dando errado. E essa integração nos fortalece muito. Sem contar que a união é indispensável para que a gente consiga superar esse momento difícil que o país está passando. Ainda na abertura do evento, Lamáquia recebeu um diploma da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, a ABCJuris, uma homenagem em reconhecimento e esforço de sua trajetória em defesa aos direitos humanos. Aqui recebo uma homenagem para participar de uma academia que tem grandes membros, grandes advogados e juristas, e que eu me considero um felizardo por poder estar hoje lado a lado com eles, participando desta academia. Portanto, fico muito agradecido. O Colégio de Presidentes da OAB aponta e sugere temas fundamentais para embasar as decisões do Conselho Pleno da Ordem. Durante todo o dia, eles debateram assuntos de interesse da sociedade brasileira. Você confere agora alguns deles. Durante todo o dia e parte da noite, o Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB debateram temas como a questão da transferência de inscrição principal de advogados públicos e privados, da mesma forma que ocorre com as inscrições suplementares, a exigência de pagamento de anuidade e débitos existentes e o cancelamento de inscrição do advogado, a advocacia dativa e sua regulação,
entre outros assuntos que contaram com a análise e considerações dos membros do colégio. É muito importante, isso tem que acontecer sempre e mais vezes para que a gente possa inteirar e auxiliar mutuamente os presidentes no sentido de levar soluções para a advocacia e para a própria sociedade em cada estado, em cada seccional. Outro tema de destaque foi o processo judicial eletrônico, que enfrenta obstáculos para ser implantado em alguns estados e dificulta a atuação da advocacia. No meu estado, por exemplo, nós temos uma internet no interior muito ruim, muito precária, e isso dificulta o exercício da advocacia e o acesso ao judiciário. Nós temos localidades que a internet é praticamente zero, não tem cabeamento, então nós não conseguimos dar o mínimo de estrutura para o funcionamento da justiça. Além disso, foi debatida a unificação desses processos em um sistema mais eficiente, o PJE 2.0. Nós vamos lutar pela unificação dos sistemas de processo judicial eletrônico, pela garantia de que exista prazo para que eles sejam implementados, inclusive nas regiões onde não existe um sinal seguro de internet, este projeto seja adiado para que não tenhamos prejuízo verdadeiro e mais, todos os tribunais devem dar a mínima estrutura para que a advocacia possa, dentro do tribunal, exercer sua atividade final. O colégio também levantou a implantação da Resolução 96 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, projeto de inserção trabalhista e social de reeducandos. A ideia é que a OAB contribua para a reintegração dessas pessoas na sociedade. Por isso que nós temos o projeto Começar de Novo do CNJ, que é um projeto que faz uma parceria do Poder Judiciário com entidades privadas para que possa selecionar alguns detentos e começar a trabalhar. Por exemplo, detentos que já estão em condição de livramento condicional possam adquirir algum tipo de função e pessoas que estão em medidas alternativas também condenados, cumprir carga horária e até no regime aberto, que nós não temos condições de ter presos em regime aberto. Várias campanhas já tiveram início no Colégio de Presidentes. Foi o caso da campanha das prerrogativas e da valorização da advocacia, disseminada pelas redes sociais. O objetivo é valorizar o cidadão com condições mínimas de trabalho digno para a manutenção da justiça. Vou te dar um rápido exemplo. O direito do advogado de ver o preso. Na verdade, não é o direito do advogado de ver o preso, é o direito do preso de ser visto pelo advogado, para que as pessoas lá na rua, para que a família dele saibam que ele está bem ou que não está, como é que ele está, o estado de saúde que ele está. É um direito da pessoa de ter acesso ao seu advogado. Então a prerrogativa nos é concedida para que nós possamos exercer plenamente a defesa do cidadão. No final do evento, o Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem elaborou uma carta que apresenta as questões debatidas durante a reunião. Saiba os detalhes. O dia foi longo. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem debateram temas de interesse da advocacia e da sociedade civil por quase 13 horas. Haja cafezinho para tanto assunto, mas no fim, valeu a pena tanto esforço e trabalho. O agradecimento maior, justamente, é ver todos vocês agora 9h30 da noite, depois de um dia aqui, de uma grande contribuição para a advocacia nacional, Felipe. Essa irmandade que nós temos, essa grande família que nós conseguimos formar sob a regência do grande maestro Cláudio Lamáquia. Ao final da reunião, uma carta foi apresentada, contendo as principais questões levantadas após análise e discussão desses temas. A carta desta edição será publicada no site da OAB Nacional. São temas que vão desde os direitos humanos, a tecnologia e unificação para tornar a justiça mais célere, a valorização da sociedade brasileira, até as defesas das prerrogativas. Eu quero dizer a vocês a frase que eu tenho usado. Em um, nós somos todos. Em todos, nós somos um. E nós temos mostrado isso para a advocacia e para todos nós. Porque a partir deste sentimento de união e de unidade é que nós temos enfrentado todos estes temas que muitas vezes são áridos, são difíceis, mas nos oportunizam um debate como este.
Novos membros da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB foram empossados solenemente na sede da Ordem em Brasília. Durante o encontro foram discutidos temas relevantes para promover a defesa e interesses da advocacia e da sociedade brasileira em âmbito nacional e internacional. Os detalhes você confere agora. Marcos Vinícius Furtado Coelho é o novo presidente da comissão. A vice, Clea Carpe da Rocha. Eles e os demais membros do Conselho Nacional de Relações Internacionais da OAB foram empossados pelo presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia. Da importância desta comissão para o sistema Ordem dos Advogados do Brasil, para o sistema da advocacia, seja ele no âmbito nacional, seja ele também no âmbito internacional. Esta foi a primeira reunião do ano. Assuntos importantes foram levantados para o trabalho a ser feito, como, por exemplo, a colegiação obrigatória para países que constituem o Mercosul, tema de destaque para a vice-presidente. Nós estamos incentivando muito os países da América do Sul para a colegiação obrigatória, que é importante para a defesa da cidadania, mas para a defesa das prerrogativas do exercício profissional. Durante a reunião, cada membro do Conselho sugeriu propostas de atuação para promover a advocacia brasileira e os direitos humanos. Entre os temas destacados está a segurança digital, a apresentação do sistema jurídico brasileiro para entidades internacionais, a reaproximação com os BRICS, além de questões humanitárias e garantir assessoria jurídica, como aponta o presidente da comissão. A integração com a advocacia do mundo, tendo em vista a formar uma rede de auxílio jurídico às pessoas vulneráveis em todo o mundo, cuidando de forma concreta dessas graves questões humanitárias. A comissão já conquistou espaço na advocacia internacional. Entre as ações estão a representatividade na Organização das Nações Unidas e na Organização dos Estados Americanos, além da aquisição de uma carteira de consultor jurídico estrangeiro. O presidente nacional da OAB destacou a necessidade de uma definição da Câmara dos Deputados a respeito da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A resolução autoriza que companhias aéreas cobrem dos passageiros por bagagens despachadas. Veja na matéria. Em dezembro, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo sustando a cobrança por bagagens despachadas. O texto precisa ser votado pela Câmara dos Deputados para que os efeitos possam vigorar. A OAB questiona a resolução da ANAC desde o início do ano passado, logo que tomou conhecimento de que a agência planejava liberar as companhias aéreas de cobrar pelas bagagens. Um parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB, a pedido do presidente da Ordem, diz que a resolução da ANAC para as franquias de bagagem será desvantajosa para os clientes em relação às companhias aéreas. O documento é assinado pelo secretário-geral do colegiado, Gustavo Oliveira, que também aponta situações em que a resolução da ANAC fere o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma relação desigual entre passageiros e empresas, na contramão do que estabelece a própria Constituição. Para a Lamáquia, não há qualquer garantia de que os preços das passagens serão reduzidos, justificativa usada pelas companhias para defender essa mudança. Para os consumidores, não existem vantagens na proposta da ANAC. Totalmente contra, né? Totalmente contra. Isso aí está errado. O pessoal... a gente sabe que é um absurdo, né? Já é um absurdo os transtornos que a gente passa nos aeroportos. E agora, com esse decorrer essa divulgação deles aí de falar diminuir passagem, isso aí é tudo papo furado, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que é muito errado, porque você já está utilizando um serviço e cobrar, a gente pagar as bagagens, as malas, então não já cobra o excesso, né? Então já está cobrando o excesso, pronto, já é um direito, né? Mas aí, então cobrar de tudo, você não tem direito a nada? Eu estou achando que não devia cobrar, porque nós pagamos tanta coisa, né? E eu achava que não devia cobrar.
porque é muito caro a passagem, né? E ajudar o povo brasileiro que está numa situação tão difícil. Nós estamos passando por uma crise. Pela proposta, as novas regras permitirão que as empresas passem a cobrar pelo despacho de bagagem em todos os voos nacionais e internacionais. Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 quilos nas viagens dentro do Brasil e até 2 malas de 32 quilos para voos para o exterior. Se a norma for mesmo ratificada pelo Conselho da agência, os passageiros não terão mais direito de despachar malas gratuitamente. Somente poderão levar a bagagem de mão. Nesse caso, o peso máximo passa dos atuais 5 quilos para 10 quilos. E esse será o limite para bagagens gratuitas nos voos domésticos. Se quiser levar mais, o passageiro terá de pagar além do preço da passagem. O parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB destaca que, caso entre em vigor, a resolução deixará o consumidor à mercê das políticas que as companhias aéreas queiram praticar. Em março desse ano, uma delegação da Ordem liderada pela presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, Marié Miranda, esteve reunida com o ministro da Justiça, Osmar Serralho. No encontro, ela tratou de uma série de demandas e entregou o manifesto contra os retrocessos no direito do consumidor. As bagagens e as novas condições gerais de transporte aéreo aprovadas pela ANAC foram um dos temas da carta. O jurista Alexandre de Moraes tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Ministros, advogados, parlamentares compareceram à posse, entre eles os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício de Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele é o primeiro ministro indicado pelo presidente Michel Temer. A vaga ficou aberta após a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo no início de 2017. Doutor em Direito do Estado, antes de chegar ao STF, Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e ocupou cargos no governo de São Paulo. Foi consultor jurídico e promotor de justiça e também membro do Conselho Nacional de Justiça. O presidente nacional da Ordem participou da abertura do Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Câmara dos Deputados e com o apoio do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA. Em 2 dias de debates, o evento reuniu autoridades brasileiras e de vários países, que trocaram experiências e opiniões sobre os desafios do Brasil na área. Temas como modelos de voto, hipóteses de lista aberta ou fechada no panorama brasileiro, coligações eleitorais, além dos reflexos financeiros dos modelos de sistemas eleitorais no Brasil, foram discutidos. As informações vão servir de base para os parlamentares brasileiros no processo de revisão do sistema eleitoral do país. A cidade espanhola de Madrid será palco do Jurisportes Madrid no dia 10 e 11 de abril. O evento vai reunir os principais nomes do direito desportivo espanhol e brasileiro. A ideia é discutir a posse dos novos membros da Academia Nacional de Direito Desportivo, previdência privada para atletas, normas para controle de dopagem no esporte, julgamentos disciplinares desportivos, intervenção legislativa no desporto, entre outros temas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página da Academia. A 14ª edição do Prêmio Inovare está com as inscrições abertas. O objetivo é identificar boas práticas que contribuam com o sistema judiciário brasileiro. Confira como foi. A abertura contou com autoridades jurídicas, entre elas o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Cláudio Chaves, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, Aires Brito, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que abriu o evento. É com imensa satisfação que o Superior Tribunal de Justiça abre suas portas para o lançamento da 14ª edição do Prêmio Inovare.
O tema é livre e se divide nas categorias Advocacia, Justiça e Cidadania, Defensoria Pública, Ministério Público, Juiz e Tribunal. Um dos destaques nesta edição do prêmio são as práticas e esforços para o aprimoramento do sistema penitenciário. É uma oportunidade que se renova para que os operadores do direito e a cidadania em geral ofereçam contribuições para o aprimoramento do sistema de justiça em nosso país. Desde a criação do prêmio, em 2004, o Conselho Federal da Ordem participa do Conselho Superior do Pleno, que já julgou mais de 5.000 práticas. O objetivo é identificar, premiar e divulgar as iniciativas que contribuem para o aprimoramento da justiça. A comissão considera critérios de eficiência, qualidade, ineditismo, satisfação do usuário, abrangência territorial, entre outros pontos. Tudo em prol da democratização e racionalização do sistema judicial brasileiro. Eu quero convidar a advocacia brasileira para que possa se inscrever e mostrar que o advogado é um agente de pacificação social indispensável à administração da justiça. As inscrições vão até o dia 15 de maio. Para saber mais, acesse o site da instituição www.premioinovare.com.br. Para facilitar a vida dos mais de 1 milhão de advogadas e advogados do Brasil, a Ordem está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Lá você encontra as novidades, ações, campanhas e notícias da Ordem. Ligada às redes sociais, a OAB Nacional tem milhares de seguidores na internet. E para o alcance de todos, a Ordem está no Facebook, com informações completas, com campanhas, notícias, vídeos e muito mais, atingindo mais de 300 mil seguidores na página oficial. Para informações rápidas, a qualquer hora do dia, o Twitter dispõe um conteúdo de fácil acesso. Com imagens e textos curtos e assertivos, o Instagram conta com mais de 1.700 publicações e 50 mil seguidores, sempre trazendo novidades em defesa da advocacia. Para o material mais completo, no YouTube você encontra entrevistas e documentários retratando as principais ações da Ordem. São mais de 380 mil visualizações e 7 mil inscritos que assistem semanalmente ao nosso programa. Fique por dentro das ações da OAB Nacional. Acesse nossas páginas. É só procurar por @CFOAB em qualquer smartphone, tablet ou computador. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos online para o mês de abril. A novidade é que as aulas serão transmitidas ao vivo para todo o país, permitindo que os alunos enviem perguntas durante os encontros. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a ENA. Neste mês, os cursos têm como tema mediação, marco legal, aplicabilidade e questões controvertidas entre os dias 3 e 11 de abril, estabilização da tutela antecipada no novo CPC, no dia 17 de abril, e fechando o mês, crise imobiliária e o direito, entre os dias 24 e 27 de abril. Após muitas reclamações da advocacia, a OAB e o Banco do Brasil deram mais um passo em relação à implantação do alvará eletrônico. Em um encontro entre o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, e o vice-presidente de governo do banco, José Eduardo Pereira Filho, a instituição garantiu que, enquanto a ferramenta não estiver em uso, a advocacia terá o atendimento facilitado nas agências BB. O objetivo das duas entidades é viabilizar a implantação do dispositivo e desenvolver um aplicativo de celular onde a classe possa solicitar o pagamento de alvarás usando uma foto do documento e uma identificação pessoal. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, na próxima semana a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau!